Olá, materatíficas e pateratíficas. Pateratíficos. Bem blogueirinhos. Então, pra quem não nos conhece, eu sou a Érica. E eu sou o Daniel. Nós somos pais da Luíse, de 3 anos, que é portadora de TA, e da Laura, de 9 meses. Nós decidimos gravar esse primeiro vídeo, apesar de toda vergonha e insegurança, pra gente contar um pouco do que a gente já passou com a Luíse e quais foram os primeiros sinais de autismo que ela apresentou, né? É importante dizer que diferencia muito de uma criança para outra, que o espectro é muito amplo, então tem muitos sinais que a Luíse apresentou que outra criança autista pode não apresentar, né? Mas o que fez a Luíse ser laudada com autismo foi o fato de terem apresentado muitos sinais do autismo, né? E vou falar sobre o primeiro deles pra mim, que foi a partir do pouco contato visual ou quase nada, que foi logo na amamentação. Outra característica ainda muito bebê na Luíse era o fato dela ser uma criança muito quieta. Se a gente colocasse ela no berço e deixava e só tirasse pra dar mamar, ali ela ficava sem reclamar. Ela se encasquetava com qualquer detalhe assim do berço e com o mobile que ela tinha no berço e tava tudo certo pra ela. E às vezes ela até, quando ia pegar, ela chorava, se Sim. incomodava que pegava ela estando quieta assim, tá? Sim, tinha vezes que ela até achava ruim se pegasse, realmente. Podia deixar no tapetinho, na cadeirinha, o que for. Pra muitas mães, nossa, isso é uma glória, né? Mas eu acho que ali já era o autismo dando as caras e a gente, por ser pais de primeira viagem, não sabia. Porque o normal de um bebê, típico, é gostar de colo, é gostar de afeto, de estar com os pais, de ficar no colo da mãe. E a gente não via isso na Luíse, né? Outra característica também, ainda bebê, foi quando a Luíse passou a estranhar demais as pessoas, né? E aí todo mundo falava, mas é fase, vai passar. Só que assim, era um estranhamento assim, fora do normal, assim, ela chorava a ponto de perder o fôlego, de vomitar. A gente tinha que sair do ambiente onde a gente estava para poder acalmar ela, sabe? Ela ficava transtornada. Até pessoas familiares, assim, que convivem com ela, até pessoas assim que ela às vezes ficava meio incomodada, chorando, assim, Sim. e tal. Tipo, ela podia ver a pessoa em uma semana, passava 2 sem ver, ela já estranhava, assim, ela só conseguia ficar bem com a gente que era do convívio dela, meus pais, meus irmãos, e assim, essa parte era bem frustrante. Nessa mesma fase, foi a fase que a gente começou a levar ela pro parquinho, né, pra ela interagir com outras crianças, e ela já chegava no parquinho falando, não quer não, criança, não quer não, criança, e falava meu Deus, 30 vezes essa mesma frase, e a gente acabava tendo que achar um cantinho no parque pra ficar com ela, pra ela ficar bem, ou a gente tinha que ir embora, porque ela chorava muito. Ou ela mesma se excluía, achava um cantinho pra ficar brincando com areia, ou a gente acabava saindo fora, essa que é a verdade. Algum brinquedo que não tinha outra criança, que ela ficava sozinha. Ela esperava a criança sair pra poder ela ir brincar. Outra coisa, ainda nessa fase do parque aí, foi o hiperfoco em cores, números, letras, Formas, né? formas, ela ficava muito focada nisso. Então, tipo assim, chegava no parque, tinha uma infinidade de brinquedos que pudesse ter lá, ela ia focar nas cores dos brinquedos, ao invés dela, tipo, correr e escorregar e balançar, não. Ela ficava azul, amarelo e ficava apontando pras cores. Tipo, aqui tem um triângulo, aqui tem um quadrado. E ela tinha os tatames no chão, ela ficava pulando nos tatames, assim, e falando as cores. Então ela focava em coisas que as outras crianças não estavam nem aí, entendeu? E a gente começou a perceber isso também. Também teve uma fase dela querer ficar interessada só por inglês. E aí a psicóloga mandou dar uma cortada, né? Pelo fato pra ela não ficar nesse foco de inglês. E aqui em casa ninguém fala, né? Então já pensou, ela começa a falar inglês e a gente vai perder mais ainda a comunicação com ela.
Então a gente deu uma cortada nisso daí. Quando a gente via que ela tava caçando desenhos em outro idioma, a gente já dava e mudava um pouco o foco, sabe? A Loise teve um episódio que foi uma coisa que marcou bastante, foi quando o Daniel tirou a barba pela primeira vez. Essa dificuldade de mudança a gente não sabia que ela tinha, né? Ele tirou a barba e aí ela ficou uns 2 dias olhando pra ele, chorando sem parar, né? Ela, tipo, não tava me reconhecendo, entendeu? Tipo, ela achava que eu não era o pai dela. Talvez. Aí ela ficava chorando, aí ela vomitou. Aí a gente teve que dormir na casa da minha mãe, porque ela ficou andando com os olhos fechados, assim, sabe? Ela não queria abrir os olhos, ela se recusava a abrir os olhos. Aí eu falava, filha, abre os olhos, e ela não queria abrir. Aí ela ficava querendo andar assim, pegar as coisas com os olhos fechados, gente. Foi bem complicado. Tanto que agora a gente já... Agora ela não tem mais isso, mas na época que ele precisava tirar a barba, a gente começou a adotar o meio de fazer ele tirar a barba na frente dela. Pra ela ver que era ele que tava ali tirando a barba, entendeu? Pra ela ir se acostumando com essa mudança. Porque aparecer do nada assim, pra uma criança típica, às vezes já assusta. Pra uma criança típica assusta muito mais, né? Agora a questão da fala. A primeira vez que a gente foi no pediatra e eu levantei essa questão do autismo, foi quando ela começou a ir pra escolinha. E a Loise chorou, acho que ela ficou 6 meses na escolinha. E foram 6 meses de choro. A coordenadora da escolinha chegou a nos chamar pra gente alinhar as coisas, os pensamentos dos pais com a escola. Mas ali eu já tinha minha suspeita do autismo, só que como ela era muito novinha, a escola não conseguiu detectar isso. Então eu procurei direto o pediatra e falei com ele. E aí eu falei, ela não tá se adaptando na escola, ela tá chorando o tempo todo. Eu perguntei pra professora se ela participava das atividades em grupo e ela prefere ficar sozinha. Aí ele falou, mas ela é muito nova pra qualquer diagnóstico, né? Ela fala. Aí eu disse, fala. E tipo, ela falava já muito bem, né, pra idade dela. Ela tinha uma dicção muito boa também. Porém, depois a gente foi perceber que a fala da Loise não era uma fala funcional. Era uma fala de coisas que ela gravava. Então, às vezes, a gente ia assistir um desenho e a gente se tocava que ela tinha tirado... alguma frase, alguma coisa do desenho. Então, não era uma coisa que tinha vindo da mente dela. Era algo que ela conseguia decorar, porque ela tem uma mente maravilhosa, né? Ela decora muita coisa. E ela conseguia usar naquele momento certo, sabe? Então a gente achava, nossa, como ela fala bem, de onde que essa menina tirou isso, sabe? E a gente realmente via a frase idêntica no desenho que ela usava. Então não era uma fala funcional, era uma fala que ela copiava de algum lugar. Tanto que quando a gente perguntava coisas diretamente pra ela tinha dificuldade de responder. O que você tá fazendo? Tipo, ela tava desenhando. O que você tá fazendo? Aí ela começava a contar outra história, tipo, a galinha, não sei o quê, e aí começa a contar coisas que não tinha nexo, entendeu? Então ela tem essa dificuldade, ela ainda tem um pouco de dificuldade de responder perguntas, mas hoje já melhorou muito. Outra coisa que a Loise perdeu foram as ecolalias, graças a Deus, ela não repete mais várias vezes a mesma coisa, ela não tem mais essa necessidade, porém ela desenvolveu estereotipia. Então assim, quando ela tá muito eufórica, quando ela tá muito ansiosa, ela costuma fazer stings, né? Ou estereotipia com as mãos. E quando ela tá muito feliz... ver algum parente, ela faz estereotipias. E ela desenvolveu hipersensibilidade visual e auditiva. Então, em alguns momentos, a Loise, ela tampa os ouvidos. Em momentos específicos, assim, não são todos os sons altos que incomodam ela, como muita gente pensa. Qualquer barulho incomoda. Não, não é qualquer barulho. Tem vezes que nem tem barulho nenhum e ela tá com a mão no ouvido, porque ela não tá sabendo detectar qual é o tipo de incômodo que ela tá sentindo. Então ela tampa os ouvidos, às vezes ela fecha os olhos. Então assim, quando às vezes, quando ela acorda, a gente costuma não deixar a TV ligada ou ficar perguntando as coisas pra ela, porque ela acorda parece que com todos os sentidos dela muito mais sensíveis, sabe? Então ela acorda
E a gente, tem vezes que eu até vou perguntar alguma coisa, ela fala, fica quietinha, mãe. Porque ela não quer que fala. E a gente já sacou isso, né? Então, quando ela acorda, a gente não liga a TV, a gente deixa ela ter um tempo pra ela ir se adaptando ali. E às vezes ela acorda com o ouvido bem sensível, então ela desce as escadas com a mão no ouvido. Aí ela desenvolveu isso, né? Da hipersensibilidade visual e auditiva. Tanto que a visual a gente começou a perceber faz pouco tempo também no carro, porque tava vindo vento, sol, e ela ficou muito nervosa e fazendo assim com as mãos, sabe? E eu não sabia o que era. Aí ela pediu pra cobrir o rosto, e aí eu cobri e era isso. Agora a gente tem que andar aí com óculos de sol e abafador auditivo pra ela às vezes. Outra característica que a Luísa apresentou que é bem típica do autismo é enfileirar objetos. Qualquer tipo de objeto ela está enfileirando. E ela gosta muito de miniaturas, ela gosta de criar pequenos cenários. Então, assim, ela inventa vários cenários para a brincadeira dela. E, por exemplo, ela coloca um monte de urso na cama para dormir junto com ela. E se ela tiver com um livro na mão, ela dá um livro para cada um deles, entendeu? A Luísa dava muito trabalho pra dormir. Chorava muito, tinha crise de nervoso. Aí a gente ia pôr ela pra dormir. Aí ela pedia pra cobrir o rosto dela. Aí só dessa forma que ela realmente dormia mesmo. Outro ponto importante foi a restrição alimentar. A Luísa sempre comeu de tudo. Eu sempre ofereci comidas saudáveis pra ela, tanto que ela foi provar doce já com uns 2 anos. E aí ela foi começando a ficar bem, assim, como se restringir demais a alimentação dela. Ela não queria mais determinados tipos de alimento. E não há quem fizesse comer. Ela separava no prato lá o que ela não quisesse. E ela começou a optar por alimentos secos e comidas nos tons amarelos. A gente percebeu isso. Carne ela adora, ovo ela adora, mas a comida dela não pode faltar farinha. Ela não gosta de purê, de molho, nada desses tipos de alimento mais moles. Nenhuma verdura, nenhum legumes, nenhuma fruta. Recentemente ela começou a comer maçã, porque eu descasquei a maçã e ela viu, eu acho que a maçã tem um tom meio do amarelo assim. E ela sentiu interesse em comer. E eu já nem tava mais oferecendo fruta, sabe? Quando você já nem tá mais oferecendo. E ela mesmo sentiu interesse em comer, pegou a maçã e comeu. Então a fruta que agora ela tá comendo é a maçã. Banana a gente já tentou e não rolou. Então a restrição alimentar dela tá bem difícil. Acho que essa parte é a que mais a gente tem dificuldade agora. Que mais? Uma fase importante também. A Luísa, ela não conseguia diferenciar a realidade da ficção. Então, às vezes, ela estava assistindo um desenho e ela tentava tocar na televisão para pegar as coisas. E ela ficava nervosa se ela não conseguisse. Gritava, chorava, às vezes, com uma certa situação, assim. Sim. Tipo, um bonequinho caiu, ela chorava muito e a gente tinha que consolar ela. E às vezes ela pedia ajuda. Tipo, mãe, ajuda aqui, mãe. Ajuda aqui, papai. Isso aqui. Ela pedia ajuda, ela não conseguia diferenciar a realidade da ficção. Tinha vez também de, tipo, ela ficar assistindo, fazendo e assim ia, né? Ela ficava muito tempo fazendo e outra coisa, ela também não tem muita noção de perigo, assim, sabe? Por exemplo, a gente foi uma vez num parque e ela viu um lago lá e tinha uns peixes bem grandão e chamou a atenção dela. E ela queria porque queria pular. Então, tipo, por mais que a gente explicasse pra ela que se ela pulasse ali ela ia se afogar e tal, ela não tinha muita noção, sabe? Ela queria pegar o peixe, independente se ela ia se afogar ou não. E aí a gente começou a ficar muito atento com ela em relação a isso. Já pra outras coisas, ela é muito racional. Ela entende muito bem. Por exemplo, ela chupou chupeta também até 2 anos. E aí a gente achou melhor parar, né? Porque pra não estragar os dentes. E aí eu peguei e falei, vou conversar com ela. Cheguei um dia, falei, filha,
Agora você não vai mais precisar de chupeta, porque você é uma mocinha. Então, se você quiser dormir com alguma coisa, você pega esse ursinho aqui, lembra disso? Eu lembro. Pega esse ursinho aqui e você vai abraçar esse ursinho. Não precisa mais de chupeta. Meu, ela nem não foi noites de choro, ela não deu trabalho, sabe? Ela entendeu aquilo. Tem um desenho específico aí também que eu não gosto que ela assiste. E eu falo, eu não gosto das coisas que ele fala. Então, tipo, quando ela vê o desenho, ela já fala, a mamãe não gosta das coisas que o desenho fala. Aí, tipo, ela não assiste mais. Então, o primeiro registro que você fala pra ela, ela vai gravar. Então, também a gente tem que tomar muito cuidado pra não mentir. Porque, às vezes, a gente quer inventar uma mentirinha do bem. E acaba ela saindo propagando essa mentira pra todo mundo. Porque ela fez o registro daquilo e vai ser muito difícil você conseguir mudar depois que você já falou pela primeira vez aquilo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala pra ela também. Outra coisa que a gente percebe que ela tem muita dificuldade, que crianças da mesma idade não têm, é de, tipo, calçar chinelo, calçar sapato, colocar uma meia. Ela é extremamente inteligente pra muitas coisas, mas essas coisas do cotidiano, assim, ela ainda tem bastante dificuldade. Ela já melhorou bastante, teve até um vídeo que eu postei que ela conseguiu colocar o sapato sozinha, ela ficou super feliz, mas ela ainda tem dificuldade. E outra coisa, dificuldade com comandos também. Por exemplo, tem um determinado objeto que a gente fala, Luiz, pega aquele objeto pra mim em tal lugar, e ela, tipo, parece que ela não tá enxergando, assim, sabe? A gente fala ali, ó, do lado de tal coisa, e ela não vai. Ela vê, dá a impressão que ela vê, tá focada no negócio, mas parece que ela não tá enxergando o negócio. E assim, ela fez teste de visão, de audição, e é tudo perfeito, mas ela tem essa dificuldade de comandos, de ligar as coisas, tipo, que tá ali do lado da TV, que tá embaixo não sei da onde, ela não consegue processar rápido a informação, e aí ela acaba ficando nervosa, ela grita. Então, quando eu vejo que eu tô, tipo, falando demais, Luiz, pega tal coisa pra mãe, e ela não tá conseguindo, eu desisto e falo, filha, aqui, ó. Aí eu pego pra ela, pra não causar uma euforia, um estresse nela, entendeu? Então, assim, eu vejo que ela tem essa dificuldade de comandos, e ela fica muito nervosa porque ela percebe que ela tem essa dificuldade, né? Então, outra característica que a gente percebia na Louise é quando eu chegava do serviço e a reação dela ao me ver não era, tipo, vir me abraçar e coisa e tal. Ela, tipo, se jogava no chão, tipo, corria, sabe? As reações dela eram essas. Ela não tinha reação de correr pra abraçar. Ela tinha reação de cair no chão, aí ficava fazendo assim na cabeça, fazendo gracinha, assim. Ela não olhava, tipo, nos nossos olhos e nos abraçava pra poder dizer assim, ai, estou feliz que você voltou. Ela tinha reações totalmente inesperadas, sabe? Né, Lô? A Louise, com as terapias, ela já mudou muito, muito mesmo. Acho que até em relação à brincadeira, é importante a gente lembrar que a Louise, ela não tinha uma brincadeira típica. Por exemplo, ela pegava uma boneca e ela colocava a boneca no liquidificador. Ela não ia fazer, tipo, ninar a boneca ou dar mamadeira. E hoje ela já tem um pouco mais desse afeto, ela desenvolveu isso. Acho que também por ver eu cuidando da irmãzinha dela, ela começou a desenvolver isso, uma brincadeira mais típica. Mas ela tem ainda interesses mais por brincadeiras de monta-monta, legos. E ela só monta dinossauro, é tudo que ela mais, assim, gosta. E ela gosta de cores ainda. Teve uma época que ela teve foco por sabonete também. Verdade. Ela tá fissurada em sabonete. Mas assim, são várias fases, né? Como qualquer outra criança, a criança atípica também tem várias fases. E por isso que eu decidi postar esse vídeo pra vocês verem um pouco de como foi o início das nossas descobertas com ela, que a gente começou a perceber que algo estava fora da caixa, e de como ela está agora, né? Ela mudou demais, muito mesmo. Tem muitas coisas que ela ainda tem dificuldade, teve coisas que ela desenvolveu que ela não tinha, que eu acho que o autismo ficou um pouco mais evidente, né?
Mas teve muitas coisas que ela perdeu também. Agora ela consegue responder algumas perguntas. Ela perdeu as ecolalias, que era o que mais era difícil de aturar. E agora ela tem mais interesse em brincar com crianças. Então a gente chega em um determinado lugar e ela não fica mais assustada quando ela vê uma quantidade de criança. Pelo contrário, ela fica feliz agora, sabe? E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem pra gente. E não deixe de compartilhar o vídeo, de seguir a gente no Instagram, porque eu vou estar sempre colocando novidades sobre a Luíse. E também sobre outras mães que você conheça, que queira compartilhar histórias sobre a maternidade atípica. Pode deixar aqui a história ou entre em contato com a DM das nossas redes sociais, que vai ser muito agregador, tanto pra mim, que tô começando agora, né? Quanto pra quem estiver assistindo os vídeos. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Camilo, desliga. Câmbio desliga.